Ai. Ó, tá chegando mais gente. Chega mais, moçada. Então, a ideia de potência e rendimento, né? Primeiro tópico que a gente vai pegar, que vai cair no Enem, com certeza. Potência, por definição, né? Ela é energia dividido por tempo, né? Por duração. No caso, a gente lida muito com problemas de elerodinâmica. Geralmente cai isso daqui, né? A potência elétrica de um aparelho, né? Que vem, não, tá lá, por exemplo, uma lâmpada de 120 watts, ou um aparelho eletrodoméstico de 200 watts, um chuveiro de tantos watts. Tem que estar ligado que nós temos sempre uma relação de energia, que é Joule, né, por ΔT, que é a duração, né, o tempo, intervalo de tempo, que é segundos. O watt, que é a unidade de medida da potência, né, o joule por segundo, ele vem no sistema internacional, né, para definir mesmo a ideia de potência. Só que na potência, ela é tão abrangente que ela tem várias relações, vários tipos que ela pode ser usada, que ela pode aparecer. De repente, eu estou falando de uma potência útil. Como assim uma potência útil? Aquela potência que foi aproveitada do eletrodoméstico ou da máquina térmica, né? Ou, em geral, de qualquer dispositivo que está trabalhando, né? De qualquer coisa que está realizando o trabalho. Lembrando que a gente também vai falar de trabalho e energia mais para frente, mas potência também pode ser trabalho por tempo. Ou seja, se eu estou lidando com uma máquina térmica, ou uma máquina em geral, né? Ela gera um certo trabalho durante o tempo em que ela fica funcionando. Então, essa potência útil ou utilizada, ela vai me dar a energia que foi de fato aproveitada para gerar trabalho, dividido pelo tempo que a máquina ficou funcionando, né? Isso pode cair em eletrodinâmica, que são a parte de chuveiro, secador de cabelo, né? Conta de luz, né? Aparece às vezes falando para você calcular o quanto de energia que foi gasta por um aparelho de potência tal. Bom, aí é simples, aí é só eu fazer potência vezes tempo que eu tenho a energia, né? Eu isolo a energia nessa relação aqui. Agora, também pode aparecer uma ideia de potência dissipada, né? Eu vou até pegar e vou escrever aqui essas que eu estou falando em amarelo, tá? Então, por exemplo, pode aparecer uma potência, se eu quiser saber a energia, né? Basta que eu pegue a potência e multiplique pelo ΔT. Né? Pronto, eu tenho energia que foi utilizada ou também dissipada. Cai muito, às vezes, um circuito que vai perder calor por efeito Joule, né? A corrente elétrica passa no circuito e aí, por conta da resistência elétrica do circuito, parte da energia que estava disponível é perdida, né? Por efeito Joule. Então, aqui também pode aparecer uma potência dissipada, né? E a gente pode ter, quando aparece problemas de eletrodinâmica, a potência nominal, ou a potência que é própria ou total que um aparelho eletrodoméstico poderia oferecer. Né? Então, sempre uma potência nominal. Se vem lá uma lâmpada de 60 watts, você sabe que ela não vai aproveitar os 60 watts. Ela tem uma potência possível de 60 watts. Ou seja, ela pode utilizar 60 joules por segundo para iluminar. Mas ela vai perder um pouco disso por calor. Tá? Então, a ideia existe, quando eu estou falando de potência, né, de geração de trabalho por tempo que está acontecendo, eu imediatamente penso em rendimento. O que é rendimento? De uma maneira bastante grosseira, né, eu escrevi aqui
de uma maneira bem grosseira, que seria o rendimento de uma máquina, ou de um eletrodoméstico, ou de um circuito, ou de uma transformação qualquer de energia, né, por meio de trabalho, é sempre aquilo que aconteceu de fato, dividido pelo que poderia ter acontecido. Como assim? Por exemplo, se eu estou falando de potência, qual foi o rendimento de uma máquina, ou de uma lâmpada, ou de uma coisa, que tinha potência nominal de 60 watts, ou seja, o que ela poderia ter oferecido era 60, e, de fato, ela oferece 20. Certo? Ou seja, 20 por 60 dá 33,3%. Desculpa. Então, a ideia é, o rendimento, sempre o valor de cima é um número menor do que o número de baixo. Porque, em geral, eu tenho uma energia disponível, uma potência disponível, mas eu vou aproveitar parte dessa potência e dessa energia. Não vou poder aproveitar toda ela. Certo? Então, o rendimento é sempre um número entre 0 e 1. Né? Às vezes a gente coloca ele em porcentagem para ficar mais fácil. Se vocês se lembrarem lá de termodinâmica, que a gente estudava muito o rendimento da máquina térmica, né? Tinha o ciclo de Carnot, que era o ciclo da máquina térmica que tinha o melhor rendimento possível. E mesmo assim, ele nunca chegava a 100%. Por conta da segunda lei da termodinâmica, lembra? É impossível, por meios finitos, atingir um rendimento de 100% numa máquina térmica. Não dá para transformar 100% do calor disponível, né, em trabalho. Tudo bem? Alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou deixa tudo para o final as dúvidas? Vocês que mandam. É bastante comum, tá, aparecer problemas de rendimento e potência. E eles podem estar atuando. Pode aparecer tanto com contexto de termodinâmica, de química, pode aparecer com contexto de eletrodinâmica, pode aparecer com contexto de mecânica também. Eu separei aqui um problema para a gente fazer junto, de potência e rendimento, que também é do Enem, tá? Se não me engano, é do Enem do ano de 2019. Eu não sei se está muito visível aí, achei que fosse a melhor maneira de escrever. Mas eu vou ler com vocês, tá? E anotar aqui embaixo os valores, depois a gente tem toda uma lousinha para fazer ele com bastante espaço. Ó, o exercício vai dizer o seguinte: uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente circular para concentrar raios de sol em um único ponto, aquecendo um dispositivo nesse ponto, né, a uma temperatura elevada. Com a transformação de energia luminosa em energia térmica, pode ser criado vapor d'água que moverá uma turbina e gerará energia elétrica. Tá? Então, assim, a grosso modo, a gente teria um tipo de uma usina termoelétrica, só que concentra raios de luz, né, do sol, para esquentar, em vez de usar carvão, né, para queimar e esquentar a água. Não, ela esquenta a água por meio de uma lente convergente. Para projetar um sistema de geração de energia elétrica, a fim de alimentar um chuveiro elétrico de 2.000 watts de potência, ou seja, a gente tem uma potência, né, vamos dizer, total de 2.000 watts, que é o chuveiro. Preciso, né, para poder fazer o chuveiro funcionar. Então, para alimentar esse chuveiro, sabe-se que
no local onde está sendo feito o experimento, a energia recebida do Sol é 1.000 watts por metro quadrado. Isso é intensidade luminosa, né? Pessoal que estava no terceiro viu intensidade luminosa, né? Nós vimos no segundo, se vocês se lembrarem. A ideia é que o Sol ele vai, nesse lugar aí, contribuir com 1.000 watts por metro quadrado. Tá? Então, numa área de 1 metro quadrado, tem 1.000 watts disponíveis de potência. Esse sistema apresenta taxa de eficiência de conversão em energia elétrica de 50% da energia solar incidente. Ou seja, o rendimento, né, durante a transformação de energia solar em energia elétrica é 50%. Ou seja, 0,5 de rendimento. Pede para que a gente considere a raiz quadrada de π igual a 1,8. E aí ele pergunta, qual deve ser, em metro, o raio da lente para que esse sistema satisfaça aos requisitos do projeto? Tá? Então, vamos lá, vamos desenhar aqui com mais calma. A lente é uma lente esférica circular. O raio de luz vai chegar, né, todo paralelo à lente. Uma lente convergente de ponta fina, né, circular, os raios vão convergir num certo ponto. Esse ponto está com toda a concentração de raios convergindo aqui. Então, isso aqui vai numa temperatura alta o suficiente para fazer ebulir a água e girar uma turbina lá e transformar em energia elétrica. A ideia é, essa lente, ela é circular. Ou seja, se a gente tiver uma vista lateral, aqui uma vista frontal dessa lente, ela é um círculo e um círculo de raio R. A área desse círculo é πr ao quadrado. A ideia é que eu tenha luz suficiente incidindo nessa área para que a gente consiga fazer o chuveiro de 2.000 watts esquentar. Sendo que nesse local são 1.000 watts por metro quadrado. Certo? Então, eu preciso de 2.000 watts disponíveis no chuveiro. Só que o rendimento é 50%. Então, pronto, a gente vai precisar calcular o quanto de potência solar eu preciso com um rendimento de 50%. Ou seja, o rendimento, esse N compridinho, é a potência que de fato tem que acontecer, né? Ou seja, é a do chuveiro, dividido pela potência que eu gostaria que acontecesse. Ou seja, que eu preciso ter, que é a potência do Sol. Se isso daqui é meio, certo? Vezes a potência que eu tenho que vir do Sol, tem que dar do chuveiro. Que já é 2.000, né? Ou seja, meio vezes P do Sol tem que dar 2.000. 2.000 dividido por meio é o que multiplicar por 2.
a potência que tem que vir do Sol é 4.000 watts. Com 4.000 watts, eu consigo esquentar o chuveiro nesse rendimento. Quanto é que tem que ser o raio, então? Para poder dar 1.000 aqui, né? 1.000 watts por metro quadrado. Mil. Vou fazer de amarelinho aqui, só para mudar a cor. 1.000. Que é a intensidade que entra, né? São os 4.000 watts dividido pela área, que é πr ao quadrado. Ou seja, o raio ao quadrado, se eu cortar todos esses zeros, os dois lados, né? Fica 4 sobre π. E aí nós temos o raio da nossa lente, que precisa ser 2 sobre a raiz de π, que ele mandou a gente usar 1,8. Certo? Isso daqui dá 1,1, né, aproximadamente, para dar a resposta. Que é a resposta E. Certo? Então, notem. Eu uso o rendimento para encontrar a quantidade de potência que eu preciso. Solar. Esse é um típico exercício de rendimento e potência que é muito comum de cair no Enem. Tudo bem? Certinho? Complicado, mas eu acho que dá para ir. Acho que, né, é complicadinho, mas daria para chegar nele na hora, eu acho. Se você ficar lendo ele, você vai entender. Não tem segredo, não. Eu não entendi muito bem depois, porque você pegou a área lá e colocou assim, como se fosse o rendimento, assim, certinho também. Como se fosse, tipo, 4.000 e colocar a área. É porque a gente tem isso daqui, ó, 1.000 watts por metro quadrado, né? É a informação que tem naquele local. Então, 1.000 tem que ser os 4.000 para poder ligar o chuveiro, dividido pela área da lente. Ou seja, a lente que eu precisa tomar 4.000 de sol. Entendeu? Eu vou descobrir a área que toma 4.000 watts de luz solar. Para poder manter aqueles 1.000, que é o que vem na natureza. Certo? Ok. Vamos para o próximo tópico? Senão, acho que só vai dar tempo de fazer 2. Ó, mais um tópico que também estou sentindo que vai cair esse ano, que é calorimetria. Separei aqui para vocês se lembrarem os dois tipos de calor que a gente está envolvido, né, nos processos termodinâmicos. Lembra-se, calor é uma energia que está em trânsito, tá? Cai muito também, a parte termodinâmica, cai muito conceitual no Enem. Então, não se esqueçam daquela clássica modalidade, né? Que a gente fala temperatura e calor. O que é a diferença? Ah, e tá muito calor hoje. Não é que tá calor. A temperatura está elevada. A temperatura é o estado de agitação das moléculas, né? De um corpo ou de uma substância. O calor é a energia térmica que está em trânsito entre dois corpos de temperaturas diferentes, que é o caso do que a gente chama aí de calor sensível, que é aquele calor que
varia a temperatura do corpo, né? O calor sensível é aquele que é naturalmente passado do corpo que está a uma temperatura maior, ou seja, o corpo que a gente chama corpo quente, para o corpo frio, que é o corpo que está numa temperatura menor. E aí, maior e menor pode ser 1 grau de diferença. Se você coloca água a 24 graus e coloca dentro da água uma pedra que você esquentou e ela está a 28 graus, ela está mais quente que a água. Se for uma pedra a 28 graus e a água a 27 graus, vai passar calor da pedra para a água. Certo? Naturalmente. Agora, tem uma quantidade de calor que é o calor latente, que a gente chama, que é aquele estágio, né, da transmissão de calor em que não há mais mudança de temperatura, porque todo o calor que está sendo transmitido está sendo utilizado para mudar o sistema de fase. Se ele está passando do sólido para o líquido, não vai ter mudança de temperatura. Se ele está passando do líquido para o gasoso, não vai ter mudança de temperatura até que todo líquido vire gás. Certo? Por quê? Porque todo o calor é utilizado para quebrar as ligações intermoleculares que estão mantendo o estado físico. Certo? Ou, ao contrário, o sistema está perdendo calor para mudar de estado, sem mudar de temperatura. É o caso do inverso, né? Se eu estou no gás, eu vou para o líquido. Estou no líquido, para o sólido. Então está diminuindo a temperatura do vapor d'água até 100 graus. E aí 100 graus começa a liquefazer. Começa a condensar, né? Vai condensando o vapor d'água, vai virando líquido. Aí é mais um processo de aumento de pressão, né? Ele vai precisando ficar mais próximo as moléculas umas das outras. Agora, a diferença da expressão que a gente usa para um e para outro. O calor sensível é que a gente chama ele de Q, massa vezes uma constante, que é o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura, ΔT. Esse calor específico sensível, ele é uma quantidade de calor necessária para aumentar 1 grau de temperatura em 1 grama da substância. 1 grama da substância. No caso da água, ele vale 1. Já o calor latente, que a gente também chama de Q, né? Podia também ajudar aqui, né, professor? Chama de Q latente, chama de Q sensível, pronto. Calor latente é o produto da massa pelo calor específico latente, que é mudar o calor necessário para mudar de estado 1 grama da substância. Tudo bem? E aí cada substância vai ter, em geral, ele vai te dar esse valor de C ou de L, ou ele vai te dar todo o resto e pedir para você calcular isso. Né? Bem direto mesmo. O importante é lembrar que, dependendo do exercício que pode cair, o calor sensível ele varia a temperatura do sistema todo, não só do corpo. Então, alguns problemas vão te dar o calorímetro, né? Ou o recipiente onde está acontecendo a troca de calor, e o recipiente também recebe calor, né? E varia a sua temperatura. Isso são exercícios mais complexos. Eu separei um aqui do Enem, se não me engano, também é de 2019, para mostrar para vocês um exercício em que caiu de novo potência e rendimento e misturado com calorimetria, tá? O exercício diz o seguinte: numa aula experimental de calorimetria, a professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir perdas. Ou seja, o recipiente não vai perder calor, não vai ganhar calor do experimento, né, do sistema. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir,
e da medida de temperatura da água após a queima do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Ou seja, temos nesse experimento um rendimento de 50%. Pode ver que no Enem é sempre 50% os rendimentos todos, né? Então, não estou brincando, pelo amor de Deus. O calor específico da água é 1. Czinho da água vale 1. 1 caloria por grama grau Celsius. E a temperatura inicial da água era 20 graus Celsius. Ou seja, T0, ou seja, o T inicial da água era 20 graus Celsius. Então, a pergunta no final é: qual foi a temperatura da água em graus Celsius ao final do experimento? O que foi o experimento? Ela pega castanha de caju, 2,5 gramas, e aí diz aqui que o valor energético de 10 gramas de castanha é 70 quilocalorias. Ou seja, já tem uma regra de 3 aqui que a gente precisa fazer. Certo? Porque 70 quilocalorias é 70 mil calorias equivalente a 10 gramas. X calorias são equivalente a 2,5. Certo? Só que, claro, eu tenho que levar em consideração o rendimento, que é 50%. Então, eu já posso, nesse caso, já aplicar o rendimento. Tá? Que vai me dar que, na verdade, em vez de ser 70 mil calorias, é 35 mil. Ou seja, das 70 mil, metade é aproveitada. Então, se 35 mil é aproveitado em 10 gramas, quanto é aproveitado em X? Em 2,5, perdão. Aí, fazendo a continha, vai descobrir que em 2,5 calorias, depois vocês fazem a continha aí, vai dar 8.750 calorias. 8.750 calorias disponíveis da queima da castanha de caju, já levando em consideração o rendimento. Qual foi, então, o aproveitamento, né? Perdão, qual foi a temperatura final da água? Lembrando que eu tenho uma massa de 350 gramas de água para esquentar. Bom, fica simples. É só eu aplicar o calor sensível, né? A expressão para o calor sensível. Vamos lá. O calor que foi passado da castanha de caju para a água é igual a massa de água vezes o calor específico sensível da água vezes o ΔT. O calor que eu consegui, né, que foi obtido da castanha de caju, é 8.750. Sim. 350 gramas de água vezes 1 vezes o delta, que é a temperatura final menos a inicial, que ele disse que era 20.
aqui, a gente precisa distribuir, tá? Então, a gente vai ter 350 vezes T, 350T, vezes, menos, perdão, 350 vezes 20, que dá 7.000, né? É igual a 8.750. Passo esse menos 7.000 para o lado, ele passa positivo. Passo 350 dividindo, para a gente ver que temperatura é igual a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai dar 15.750 dividido por 350. De cabeça, dá quanto? Como é que de cabeça aí, ó, 45 pegou. graus Celsius. Nossa, moça. De cabeça, hein? Se não for de cabeça, nem. Meu Deus. Ai, ai. Saudade de dar aula para vocês. Meu Deus, vem logo segunda-feira. Tudo bem, moçada? Veja bem, é um probleminha de aplicação de fórmula. Mas tem toda uma interpretação do texto, tá? E não dá para negar, né? Já devem ter falado isso para vocês na revisão da semana passada, né? Não adianta. A interdisciplinaridade do Enem, ela vai exigir que você leia a questão. E muitas vezes. Algumas delas vão ser preciso serem lidas muitas vezes, certo? Tudo bem? Dá tempo da gente ver mais um assunto. Bora lá? Calma aí. Tem uma parte ali que me pegou um pouco. Ai, minha internet. Acabou. Deixa eu ver. Como assim? Tá travando aqui em casa. Não, calma aí. Ó. Ah, pode ser. Senão acho que... Assim, o 350T, ali depois, é um sinal de igual, é vezes, é o quê? É menos? Porque eu não tô... Menos os 7.000. Tá. Deixa eu ver, beleza. Então... Aí, igual. Tá. Faz sentido. Beleza. Ok, professor. Eu inverti, né? Desse lado aqui, eu coloquei no lado esquerdo para distribuir. Aí eu escrevi primeiro ele. Igual a 870. Opa! Bom, próximo é o clássico. Não tem como fugir. Lei de Newton. Sempre vai cair, né? Rapidinho para a gente lembrar. A primeira lei aí da inércia, se ela cair, ela vai ser conceitual, tá? O que diz a lei da inércia? Que todo corpo tende a manter o seu estado a menos que uma força resultante passe a atuar sobre ele. Então, um corpo que está em repouso, se não tiver força resultante atuando nele, ele vai permanecer em repouso. Um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, se não tiver força resultante atuando sobre ele, ele permanece em movimento retilíneo uniforme. Note que a segunda lei completa isso, né? A força resultante, se ela for igual a zero, ou é repouso, ou é MRU, que é movimento retilíneo uniforme. Agora, quando a soma de todas as forças não dá zero, ou seja, dá diferente de zero, dá um valor de força resultante,
Então, essa força resultante é igual à massa do sistema vezes a aceleração do sistema. Tudo bem? O que costuma muito cair é situações de equilíbrio. Tanto é que o exercício que a gente vai fazer, ele é uma situação de equilíbrio. Tá? O que é uma situação de equilíbrio? É quando a somatória de todas as forças é igual a zero. Agora, a terceira lei de Newton é a ação e reação. O que é mais importante? O enunciado. A toda ação corresponde uma reação contrária de mesmo módulo, né? Então, é aquela história. Se eu empurro a parede e a parede está engastada, está apoiada, né? Eu não consigo deslocar a parede, então a parede oferece uma reação na minha mão ou no meu corpo que eu estou empurrando, né? Com sinal contrário, ou seja, forças que são opostas umas às outras, só que de mesma intensidade, para se equilibrar. O grande segredo que eu sempre falo e sempre repito é que a ação e reação ocorre, o par ação-reação ocorre em corpos diferentes. Tá bom? Corpos diferentes. Não tem como um par ação-reação se cancelar num único corpo, porque eles não estão atuando no mesmo corpo. Estão atuando em corpos diferentes. Dá uma olhadinha nesse problema, ó. Com um dedo, um garoto pressiona contra uma parede duas moedas de 10 centavos e de R$1. Uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newton. E o da moeda de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Ponto. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Que situação, né? Essa situação é assim, ó. Tem uma parede. Na parede está apoiada uma moeda de R$1. Na moeda de R$1 está apoiada uma moeda de 10 centavos. E quem está segurando isso é o dedo de uma pessoa. Tudo bem? Qual é o primeiro coisa que a gente faz? É diagramar as forças. A moeda de 10 centavos tem uma força peso para baixo. A moeda de R$1 tem uma força peso para baixo. De 0,09. E a de 10 centavos é 0,05. Certo? Vi. Oi! É a Bruna. Eu pensei um negócio aqui.
pensei um negócio aqui, mas não sei se é, tipo, se eu posso usar isso. Tipo, como a força peso é Diga. pra baixo, a força peso é pra baixo. Aham. Mas eu posso dizer que a força que o dedo tá fazendo nas duas é a soma da força peso? Entendeu? Entendi. Porque aí Não usar isso posso como garantir isso. força. Eu não posso garantir isso. Vou te mostrar por quê. Ó, a força que o dedo faz na moeda de 10 centavos, né? Dela tá aplicada só na moeda de 10. Tá aqui. Não sei quem é essa força, vou chamar de F. E aí, existe o contato entre a moeda de R$ 1 e a parede, concorda? E existe o atrito entre as duas. Então, o atrito eu vou pintar de branco aqui. Entre a de R$ 1 e a parede, tem uma força de atrito para cima. Ele diz que a força de atrito é suficiente para impedir que as moedas caiam. Tem que ter uma outra força de contato entre a moeda de 1 e a parede, que está na direção da força F, que a gente chama de força normal. Certo? Que é a normal. Veja bem, se a gente somar as forças, isso aí está em equilíbrio. Né? Está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a soma das forças na direção de x tem que dar zero. Ou seja, F menos a normal tem que ser zero. O que me garante que F é igual a normal. Tudo bem? Agora, o peso da moeda de 10 e o peso da moeda de 9, os dois somados, né, vão dar, então, menos 0,05, menos 0,9, mais o atrito, tem que dar zero. Porque elas não se movem. E a única força vertical é o atrito e os pesos. O que está acontecendo aí é que entre as duas moedas, a de 10 e a de 1, existe um par ação-reação, que estão aplicadas em corpos diferentes e que transferem a força F do dedo para a parede. Agora, entre a parede e a moeda de 1, também tem o par ação-reação. Então, o par ação-reação, ele se cancela em corpos diferentes quando eu somo todas as forças de todos os corpos. Tudo bem? De fato, que a gente pode simplesmente escrever que o atrito nessa equação, né? O atrito, passo o menos 0,09 menos 0,05 dá menos 0,14. Eu passo ele para o outro lado e fico com 0,14 newtons. Tudo bem? Eu não poderia igualar uma força que está na horizontal com uma que está na vertical, entendeu, Bruna? Apesar de que elas têm tudo a ver, porque a normal da parede na moeda de 1, a normal, ela é resultado, né, da força F. E aí, lembra-se que a força de atrito é μ vezes a normal. Então, a força de atrito, ela é
proporcional a essa normal. Então, não é exatamente igual. Tem um coeficiente de atrito. Mas ela existe por conta da força do dedo. Então, o atrito, ele existe porque existe normal, que existe por causa da força do dedo. Então, elas estão intimamente relacionadas, mas matematicamente eu não somo elas diretamente na mesma equação. Entendeu? Ah, sim. Então, essa é a resposta já, né? A força de atrito entre a moeda de 1 e a parede vale 0,14 newton. Que seria a alternativa E. Então, vocês estão vendo que claramente todas as questões da E de Enem. Então, se já der alguma coisa e não der tempo, chuta na E de Enem. Mentira. Nossa, tá gravado isso. Perdão, mentira. É zoeira. Não faça isso, não. Chuta no D de Davi, que é mais negócio. Tá gravado porque você me lembrou de gravar, e azar o seu. Olha aí o perigo. Tô desinstruindo os alunos. Não, tô brincando. Deu sorte aqui de cair 2 vezes. Acho que são de provas diferentes. Essa aqui é da prova de 2018 do Enem, da segunda aplicação. Professor, Tudo bem? Oi. eu acho que eu dei uma perdida aqui com a internet aqui em casa e acabei não ouvindo muito bem, mas assim, como é que você sabia que era igual a zero, em vez de, tipo, aí tem quando é... Porque está em equilíbrio. Porque a moeda não se move. Ah, tá. Entendi. Tudo bem? Uhum. Como não tem uma aceleração, o sistema não está acelerado, é porque a força resultante tem que ser zero. Né? Consequência da primeira e da segunda lei de Newton. Ok, entendi. Obrigada, professor. Chique. Acho, imagina. Bom, mais um tópico que também é muito muito comum e muito abrangente também, né? Que é trabalho e energia. Não tem como. Todo ano cai uma questão de energia de trabalho, ou energia, ou as duas coisas. Eu quero focar aqui com vocês, para vocês se lembrarem dos conceitos de trabalho e energia. O trabalho, ele é uma maneira de transformar energia, né? E lembrando que energia é apresentada mais comumente para nós sob duas formas principais, que é a energia potencial, que tem a ver com a interação com a energia que está acumulada, né? Num processo. Ah, beleza, tô acabando também, querido. 10 minutinhos só para a gente terminar, para não atrasar o Marquinhos, né? Vamos lá. Esse é o último tópico que nós vamos ver. Energia potencial é aquela que é a interação acumulada, né? Ela pode ser gravitacional, quando a interação que está agindo é a gravitacional. Ela pode ser elástica, ela pode ser elétrica, ela pode ser química, ela pode ser de ligação, ela pode ser de muitos tipos, né? Eu separei aqui 3 expressões que a gente usa quando a energia é potencial gravitacional, é o produto da massa do corpo, da aceleração de gravidade e da altura que esse corpo está elevado. A energia potencial elástica é o K, né, que é a constante da mola, x quadrado, que o x é a deformação da mola, sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. E a energia potencial elétrica, que pode também aparecer, que é dado pelo K, que é a constante eletrostática, né? 9 vezes 10 a 9, vezes o produto das cargas que estão próximas umas das outras, de uma distância d, e simplesmente por existirem ali, elas tornam aquele ambiente, né, potencialmente cheio de energia para ser utilizada. E utilizada como?
em forma de trabalho. Então, a energia potencial é o trabalho contido, é o trabalho que está pronto para ser realizado. Quando este trabalho é realizado, se gerou movimento, então nós estamos falando de energia cinética, que é aquela energia que é transformada da energia potencial a partir de trabalho. Então, o trabalho ele pode tanto acumular energia potencial num corpo, como também pode liberar energia potencial em forma de movimento. Basicamente é isso que é a energia e trabalho, né? Nós temos essa relação, que esse T aqui, que é o tau, né, o T grego, é o trabalho, é a variação da energia cinética de um sistema. É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Sendo que a expressão que nos dá o valor calculado da energia cinética de um corpo de massa m é mv ao quadrado sobre 2, sendo v a velocidade que esse corpo está no instante que eu quero saber a energia dele. Certo? Só para encerrar com 3 minutos, dá uma olhadinha nesse probleminha que caiu, se eu não me engano, também em 2018. Tá bem pequeno aí, né? Eu vou falando aqui para vocês. Ó, um projetista, ele quer construir um brinquedo que lance um pequeno cubo, que é esse aqui, o pequeno cubo, ao longo de um trilho horizontal. Tá? O dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade do lançamento. Por isso, ele usa uma mola e um trilho onde despreza o atrito. Beleza, se o atrito é desprezado, o que significa isso? Dentro do exercício de física, qualquer que seja ele. Significa que não há maneira de dissipar energia. Então, eu posso considerar que esse sistema é conservativo do ponto de vista energético. Ou seja, toda a energia potencial que tiver acumulada por trabalho vai se transformar em cinética e vice-versa. Toda a cinética vai se transformar em potencial. Não haverá perdas. Para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o que deve acontecer com esse brinquedo, né? Aqui, eu tenho a seguinte situação. A mola vai ser comprimida de uma quantidade X. Né? Vou comprimir a mola de X por meio de trabalho, que vai acumular energia potencial elástica, cada mola, X quadrado, sobre 2. Quando solta, como não tem atrito, o cubo vai ser lançado e vai adquirir, quando ele sai do contato com a mola, uma energia cinética de mv ao quadrado sobre 2. Já que no atrito, eu conservo essa energia. Toda a energia potencial elástica vai virar energia cinética. Né? O que ele quer saber? Se eu quiser aumentar 4 vezes a velocidade, ou seja, numa situação em que eu tenha 4v aqui no lugar de v, eu vou ter m 4v ao quadrado sobre 2. O que isso vai me dar para poder manter a igualdade? 4 ao quadrado é 16, certo? Então, eu preciso de 16k com o mesmo x ao quadrado sobre 2. Então, ou eu mudo uma mola e coloco uma mola de um k 16 vezes maior, ou eu comprimo 4 vezes mais a mola, para poder ficar 4x ao quadrado igual ao 4v ao quadrado. E me dá 16 dos dois lados para manter a igualdade.
A alternativa, ele vai falar, eu mantenho a mesma mola e aumento 2 vezes a deformação? Não. Eu mantenho a mesma mola e aumento 4 vezes a deformação? Sim. Acabou. Tá? Ou é isso, ou eu troco a mola por uma constante elástica 16 vezes maior, que não aparece nenhuma alternativa. Certo? Tudo bem? Esse tipo de probleminha com a expressão, que você tem que mudar uma coisa para ver o que acontece, para depois comparar com o que você tinha antes, também é clássico. Tá? Vai aparecer no Enem em alguma matéria aí. Se não aparecer em física, aparece em química, né, Marquinhos? Sempre vai ter. Na entalpia, lá naquelas coisas. Mas aí ele vê com vocês. Tá bom, moçada? Ô, professor, Diga. a mola que tá falando ali, tipo, de manter a mesma mola seria o KX, não é? Só pra ter certeza. Seria o K. Essa é a mola. Tá. Isso. Tá. É isso Beleza. mesmo. Tá bom, moçada. Minha parte de física é isso. Eu espero que vocês tenham uma prova excelente domingo, tá bom? Manda lá no WhatsApp quando sair da prova e puder pegar o celular. Só quando sair da prova, pelo amor de Deus. Manda lá para nós o que vocês acharam da prova de física, de todas as outras, tá bom? Vou estar ansioso para responder vocês, para ver como que vocês foram.